Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Excelentíssimo Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Procurador da República, Presidente do Conselho Superior de Magistratura dos Tribunais Administrativos, Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça. É com enorme respeito, mas profunda mágoa e um enorme pesar que, mais uma vez, lamentavelmente, tenho que me fazer valer do meu legítimo direito de liberdade de expressão, não só como cidadã, mas acima de tudo como ser humano, mulher e mãe, que merece pelo menos o mesmo respeito e consideração que tenho depositado na nossa justiça ao longo de quase 21 anos de batalhas judiciais em tribunal. Tenho tentado manter a minha fé na nossa justiça, na igualdade e equidade que defendo na teoria. Juro que tenho tentado, mas estou esgotada. Sinto-me envergonhada por fazer parte deste sistema e defraudada pela forma obscura com que opera. Tem sido inglória toda a confiança que nos nossos tribunais tenho depositado e é em desespero de causa que venho por esta via pedir encarecidamente a sua ajuda e apelar a Vossas Excelências à atenção que ao longo de tantos anos de tribunal em tribunal considero já mais que justa e merecida. Peço-lhe ainda que, com a sensibilidade e a assertividade que lhe é tão própria, me dispense um pouco do seu tempo, não deixando por mãos alheias este meu apelo para que possa, de alguma forma, servir não só o propósito da minha causa, mas o de todas as mães e famílias que, tal como eu e os meus, se sentem tão impotentes e menosprezados perante tamanha incompetência e autismo da nossa justiça. É por acreditar que vivo num Estado de direito democrático que ainda não me condena por expressar a minha indignação e a ele me manifestar que venho com todo o respeito, é certo, mas em plena liberdade para o fazer, partilhar com Vossa Excelência a minha revolta. Com efeito, desde 1998, poucos meses depois do nascimento da minha primeira filha, Mariana Costa Pina, em 18 de outubro de 1997, contra tudo e contra todos que me incentivavam a desistir e que ainda hoje me dizem que isto não vai dar em nada, que eu sou uma tonta em acreditar no sistema, que eles nos vencem pelo cansaço, dei entrada com uma queixa-crime que, como facilmente pode imaginar, por muitas instâncias judiciais foi tendo que passar. Do DIAP à relação, da relação ao Supremo e a par do administrativo, obviamente. Anos a fio para conseguirmos apurar e provar a responsabilidade pelos danos e as lesões causados no momento do parto à minha filha Mariana e os quais, pela sua gravidade, não foi possível resistir-lhes, lavrando a sua sentença de morte a 9 de fevereiro de 1999. Muitos foram os recursos, as aclarações, os requerimentos e, por incrível que pareça, diria antes vergonhoso, o processo apenas ia mexendo à medida dos inputs mediáticos e das cartas abertas e apelos que eu ia tendo a força e a coragem de encetar ao longo dos anos em que, em cada uma das instâncias, o processo estagnava na secretária do Meritíssimo à espera de um parecer, conforme me informavam os administrativos de cada vez que punha pés ao caminho para eu própria consultar o processo, uma vez autora e constituída de assistente. Em março de 2012, finalmente, constatou-se que o Estado português falhou comigo ao não ter prestado os cuidados de saúde devidos a quando do parto, causando em consequência disso a morte da minha filha Mariana. Mais concretamente, a 22 de março de 2012, transitou em julgado. A decisão que condenou o Hospital Fernando da Fonseca a pagar uma indemnização. Em abril de 2012, a meu ver como que por milagre, o hospital inacreditavelmente perde o prazo de recurso e o tribunal declara a sentença definitiva, emitindo a meu pedido, em 18 de abril de 2012, a respectiva certidão do trânsito em julgado. E aqui começa o insólito. Não era suposto que o Estado português voltasse a falhar comigo, mas a verdade é que persiste. Todo este relato que trago ao conhecimento de Vossa Excelência
tem por intuito manifestar o meu expresso direito à indignação, enunciando uma série de factos que transparecem conduta criminosa e que ninguém ainda ousou condenar. Desta vez, a minha indignação acresce pelo facto de um órgão de soberania, um tribunal, que tem o poder de administrar a justiça, não o fazer. Compactua com um sistema que viola à descarada o seu próprio dever, administrar e contribuir para o bom andamento e funcionamento da nossa justiça. Na verdade, ao que se assiste, é um tribunal que se demite de administrar e entorpece o bom funcionamento da justiça ao permitir uma sucessão de requerimentos, aclarações e um vasto leque de expedientes processuais dilatórios, impedindo que se cumpra uma decisão que ele próprio preferiu. Se não, vejamos. Após o trânsito em julgado, o hospital muda de advogado e passa a ser representado pelos mandatários Uriá Menendez e Proença de Carvalho, que iniciam uma série de diligências surreais, literalmente no intuito de ganhar tempo e contornar o sistema, o que se percebe claramente mais à frente. Aliás, qualquer leigo na matéria consegue vislumbrar isto. Desde interpor um recurso fora de prazo que foi aceito pela juíza, e o qual ainda tivemos que ser nós a alertar o Tribunal da ilegalidade e intempestividade do mesmo, seguem-se réplicas e aclarações impressionantes. Lamento ter que reforçar repetidamente aquilo que sinto, mas considero que é meu dever continuar a expor perante Vossa Excelência a desatenção e a leviandade dos nossos tribunais em ignorar flagrantemente despachos já proferidos, alegações e contra-alegações em sucessivos requerimentos da minha parte. É chocante e desesperante. Eu sei que para qualquer pessoa de bom senso chega a ser duvidoso que eu esteja a falar a verdade acerca destes afins judiciais intermináveis, mas, e se for esse o seu desejo, e ou me der oportunidade para isso, através de uma audiência poderei fornecer-lhe de bom grado qualquer uma destas evidências, para atestar a veracidade do que lhe estou a relatar. E continuando, em outubro de 2012, prossegui com o inevitável processo de execução para pagamento de quantia certa, dado o incumprimento do pagamento voluntário, e tendo conhecimento que não havia saldo nas contas bancárias do Hospital Amadora Sintra S.A., usei do direito previsto no artigo 172/8. Nesta sequência, e sendo informada da insuficiente dotação orçamental para pagar a execução, avancei, pois, com a promoção de abertura de créditos extraordinários previstos nos termos do artigo 172/7 do respectivo Código. Para além de tantas outras vicissitudes a que este processo tem sido sujeito, a última, e atenção que data já de novembro de 2015, portanto já há quase 3 anos, foi a de que finalmente já existia uma deliberação do Conselho Superior para o pagamento da indenização. Consegui a abertura de créditos extraordinários através das minhas cartas de indignação para a Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, presidida na altura pelo Dr. Fernando Negrão, que inclusive teve a sensibilidade de me felicitar pela minha iniciativa de contactar aquele gabinete e pela pressão e contributo que o meu processo teve na decisão de abertura de créditos especiais no valor de 30 milhões de euros para a dotação orçamental para fins de pagamento de sentenças condenatórias da administração pública que estavam pendentes há muito. Contextualizando, na altura o Estado tinha pendente para pagamentos indenizatórios desta ordem um valor de cerca de 32 milhões de euros. Uma lista de credores na qual passava eu a estar incluída e, segundo me informaram, de uma forma irónica, quase de gozo, que me restava aguardar com muita paciência a minha vez, dado a dotação orçamental para estes fins ser em média de 5 mil euros anuais. Ora, e fazendo as contas, isto para não falar dos juros que estão a acumular desta falta de pagamento, a leitura subliminar disto era a de que nunca iria poder finalmente encerrar este processo. Não bastasse o meu próprio processo interno e pessoal, com cariz de perda e morte de uma filha, com o qual tenho que lidar a vida inteira, muito menos, e sobre este ponto de vista, jamais iria receber qualquer tipo de indemnização enquanto fosse viva. Como tal,
e por achar inadmissível esta prepotência e desrespeito com que o nosso Estado trata os cidadãos que o constituem e seus cumpridores contribuintes, encetei uma série de diligências no sentido da resolução do pagamento da dita lista, o que é também meu dever aqui, relativamente a esta questão, reconhecer e enaltecer o excelente trabalho da Comissão Parlamentar neste sentido da abertura de créditos especiais. No entanto, e inacreditavelmente, a ordem de pagamento foi suspensa, porque o Tribunal decidiu extinguir a execução de pagamento de quantia certa porque nos entretantos fora de prazos e expedientes processuais dilatórios, e repare que andámos a perder tempo, ou como tão bem dita a sabedoria popular, a marcar passo, de 2012 a 2014, os senhores mandatários do referido hospital e que representam consequentemente o Estado português tiveram tempo, obviamente, para supostamente, se me permite, arquitetarem um plano para tentar dar a volta ao sistema e entrarem paralelamente noutro tribunal com a interposição de um PER, um plano especial de revitalização, do qual fomos informados para participar e o qual contestámos veemente, contralgando, sendo mais uma vez completamente ignorados e omissos. É frustrante sentir que não temos poder absolutamente nenhum e que quem supostamente deve ser protegido e defendido pelo seu próprio Estado de Direito, sente este mesmo Estado a compactuar nestes meandros. Num tribunal, é suposto que se faça justiça, é esse o seu fim. Mas perante o que um órgão de soberania com poder sobre mim me faz, sinto-me frustrada, destroçada, cansada e desacreditada pela completa impotência em conseguir reverter este processo. É notória e inequívoca a forma como o próprio Estado, na representação do Hospital Fernando da Fonseca, está a tentar desobrigar-se do pagamento integral da indenização a que foi condenado pelo subtil e inerente corporativismo que impera nos enredos dos nossos tribunais. É insólito e vergonhoso o modus operandi que um sistema emparelhou enquanto Hospital Fernando da Fonseca, aproveitando-se, a meu ver, da dúbia representatividade dos mandatários de um hospital e com o qual estão a tentar ludibriar-me através dos tribunais. Continuam protelando o cumprimento de uma sentença soberana, com força de lei, e a prorrogar o pagamento da indenização, escudando-se e aproveitando-se da confusão de nomenclatura entre o Hospital Fernando da Fonseca e o Hospital Amadora Sintra S.A., questão essa debatida, proferida e sanada pela meritíssima juíza já em 2003, a quando da instauração do respectivo processo no Tribunal Administrativo. Com efeito, já nessa altura essa questão foi levantada pelo respectivo advogado do hospital, ao que a juíza respondeu que se tratasse de um particular, Amadora Sintra S.A., o processo não estaria a decorrer num tribunal administrativo e, como tal, estávamos a lidar com o Hospital Fernando da Fonseca enquanto Estado, sendo esse, com efeito, o nome que consta na condenação de pagamento indenizatório conforme consta na certidão de trânsito em julgado. É certo que a minha advogada, na altura da interposição do processo de execução, interpôs o processo em nome do Hospital Amadora Sintra S.A. e não Hospital Fernando da Fonseca, mas é implícito e inquestionável, uma vez que a própria juíza, em vários pontos das suas sentenças e dos seus discursos, não faz essa distinção por já a ter esclarecido anteriormente. Certamente, vão continuar a bater na mesma tecla até que haja de facto alguém de bom senso e que não lhe deixe que lhe atirem areia para os olhos e tenha a coragem de finalmente fazer cumprir uma decisão que já transitou em julgado. Não obstante, e perante tamanha indignação, mais uma vez me restou seguir os trâmites legais e é aqui onde nos encontramos estagnados novamente, quase há 3 anos. No recurso que entregámos no Tribunal Administrativo em novembro de 2015 e que seguiu para o Tribunal Central Administrativo, dando entrada em janeiro de 2016, para que o meritíssimo juiz desembargador possa emitir o seu doto e tão esperado parecer. Ao longo destes quase 3 anos, já me dirigi ao Tribunal 2 ou 3 vezes pessoalmente para consultar o processo, na esperança de que, se ao menos o meritíssimo desembargador der conta que alguém lhe está a mexer, se lembre de que ele está pendente.
que existe uma mãe que precisa encerrar este capítulo da sua vida e pelo menos a este nível. Toda a gente me diz, oh, isso agora ainda por cima no Central, leva anos até mexerem nisso. E eu fico pasma, e isto mexe comigo. Pergunto-me como é que é possível. Não consigo aceitar este conformismo da nossa sociedade perante algo que não está certo e que inclusive é ilegal, inconstitucional. Não aceito. Não posso compactuar com isto nestes termos. Se temos a infelicidade de ter uma dívida para com as finanças ou com o Estado, este nem pergunta, nem quer saber. Penhora vencimentos, penhora património. Então, e quando a razão está do lado dos cidadãos? Quando são os cidadãos os credores, inclusive é reforçada com uma sentença transitada em julgado. Não é cumprida porquê? Existem leis, existem prazos, supostamente existe justiça. Não me venham tentar comprar ou calar a boca com um pé. Ah, aproveita que é melhor que nada. Não, recuso-me. É como se estivesse a vender a minha alma ao diabo. Eu não estou aqui pelo dinheiro, entendam isto de uma vez. Eu estou aqui por uma questão de justiça, de dignidade, de responsabilidade que não pode exclusivamente ser unilateral. Não. E se este sistema me obriga a quantificar o valor da vida de uma filha em dinheiro, se a forma de ressarcimento compensatório que é definido é monetária, então vão ter que a cumprir. Pagar a indenização e com juros, pelo desrespeito e falta de dignidade com que me têm tratado ao longo destes anos. Este não é o sistema que eu defendo. Este não é o sistema que eu acredito. Perdoem-me o desabafo, mas não sei mais a quem recorrer. Quem é que tem o poder de mudar efetivamente este nosso mundo? Recuso-me a fazer parte disto. Estou cansada e desgastada e é por aí que o sistema nos tenta vencer. Mas o sistema é feito e composto por homens. E eu acredito na mudança. Eu acredito na humanidade. E eu posso morrer a lutar, mas vou morrer de pé, a tentar semear um mundo melhor, pelo menos para as gerações vindouras. Acham mesmo que a minha filha tem um valor de tabela? Acham mesmo que eu estou aqui pelos cerca de 70 mil euros que dizem que ela vale para cada um dos seus progenitores? Meu Deus. Sinceramente, até isso. A cada dia que passa, os juros pelo incumprimento vão aumentando exponencialmente. Não terão vergonha? Esse é dinheiro que sai do nosso próprio bolso, dos contribuintes. Mantém-me de pé a minha fé na mudança e na reposição da verdade, assim como a memória da minha filha e tantas outras Marianas ainda vivas, e às quais lhe tem sido negligenciado o direito aos cuidados de saúde e, consequentemente, o direito à vida. É isto que me impulsiona a prosseguir e a socorrer-me de todos os meios que existam e que possam ter o poder de me ajudar a denunciar e a desmascarar esta e tantas outras situações semelhantes, pois é vergonhoso e escandaloso. Sinto-me frustrada e, acima de tudo, desrespeitada pela forma como certos lobbies nos mandam areia para os olhos e conseguem manipular descaradamente a própria justiça. Ajude-me, por favor. Só peço a Deus que seja Vossa Excelência, o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a ler esta minha carta e que, por tudo o que lhe é mais sagrado, me ajude a chegar a quem de direito e a encerrar este ciclo da minha vida. Aparentemente, a crise que tanto falam não é só económica. Parece-me que a crise é também ao nível dos órgãos de soberania e dos valores das pessoas que o representam. A administração e a organização do sistema judicial faliu, entrou em colapso e está desgovernada. Por isso, me dirijo igualmente à Sra. Ministra da Justiça, porque, apesar de independentes, os tribunais estão sempre sujeitos à lei. E esse é o meu apelo, que Vossa Excelência faça cumprir uma decisão que transitou em julgado, que averigue o que se passou, ou caso sejam comprovados os incumprimentos sucessivos, aplica as devidas sanções a quem não deixa cumprir uma decisão que, por sinal, tem força de lei. E é na sequência deste meu raciocínio, que me dirijo ao Parlamento.
Todos os que o constituem são supostamente meus representantes, eleitos pelos cidadãos, e por isso, em meu nome, podem exigir que o Estado cumpra. Quanto ao hospital, lamento profundamente que não cuide do bem jurídico mais importante que a nossa Constituição protege, o direito à vida e ao acesso à saúde, que apesar de já saber que perdeu esta causa e que foi obrigado a pagar-me uma indemnização por negligência médica, por uma vida que me tirou, continua a não respeitar o direito à vida da Mariana. Roubou-lhe o direito de viver, mas persiste e insiste em não assumir e reparar o mal que lhe causou e que me causou. É muito importante para mim que saibam que ao longo de todo este tempo, ao longo desta dura batalha e de todos os seus caminhos sinuosos, eu não desisti, não desisto, jamais vou desistir e jamais me vou calar. Pois diariamente lidam com vidas humanas, diariamente assistem pequenas Marianas e urge a necessidade gritante da humanização dos nossos serviços de saúde em detrimento de meros números orçamentais ou estatísticos. Quanto às médicas em questão, acredito que lhes fará jus a própria vida ou a sua própria consciência, se assim o entenderem. Deus, ou a incompetência da justiça cega e corrompida, permitiu-lhes por ora a impunidade de um crime, continuando a exercer a sua prática. Foi-lhes concedida na teoria e através de uma sentença o benefício da dúvida. Transcende-me que a justiça seja ou esteja alheia à sua prática, mas a lei da vida e do universo é, em última análise, soberana à dos homens. Sei que erraram, mas que do crime se livraram. Resta-me aceitar e acreditar que futuramente farão melhor e terão aproveitado esta oportunidade de crescimento e de evolução pessoal e espiritual. O meu desejo profundo e sincero é que tenham o discernimento da aprendizagem que a Mariana lhes proporcionou e que a mantenham sempre bem presente no exercício da sua prática médica diária, para que em boa hora possam evitar repetir os mesmos danos, acautelando com isso a vida humana ou prevenindo danos reversíveis e irreparáveis. Ainda foram alguns os técnicos, entre médicos, enfermeiros e terapeutas, que ao longo deste percurso, embora off the record, tiveram a dignidade de se me dirigirem, uns para me dar força, outros apoio, outros para me pedirem perdão, pela falta de coragem de dar a cara, e ainda outros para me agradecer pela humanização e pelo impacto que a história da Mariana teve nas suas condutas éticas e deontológicas desde então. Apesar de ter sido à custa da vida da minha filha, à custa da sua perda e da saudade que dói, muitos foram os que cresceram, os que mudaram, os que se tornaram mais responsáveis e mais conscientes. Na verdade, este é o seu legado, e é isso que dentro de mim atenua a sua perda. Fez-me crescer, fez-nos mudar, aprender com os erros, assumir responsabilidades, mas acima de tudo, acreditar. Acreditar que um dia tudo pode ser diferente. É um direito que merecemos. Um Estado que nos protege ao invés de nos matar, um Estado que nos defende ao invés de nos remeter ao silêncio ou ao abandono. Para mim e para muitos, que a Mariana seja então um exemplo do que não deve ser feito e do que pode mudar, do que está mal, mas que pode ser diferente. A vida tem-me ensinado a perdoar, mas impossibilita-me de esquecer, para que me lembre todos os dias da sua e da minha missão, para que me lembre de jamais me conformar, mas de continuar sempre em frente e a reivindicar uma mudança, de restabelecer a ordem e a justiça, o direito à saúde e à liberdade de expressão, o direito à vida, ao respeito e à dignidade, pois só assim a morte da minha filha não terá sido em vão. Fica, pois, aqui, mais uma vez, em carta aberta, o manifesto da minha indignação, a minha denúncia.
Espero sinceramente que acreditem, tal como eu, que a mudança é possível, é passível e execuível. Acredito também e tenho fé, muita fé, em si, Sr. Presidente da República. Espero que este seja também um dos seus objetivos e que esteja a trabalhar para isso. Apelo que a mudança seja um dos pressupostos basilares na sua missão enquanto representante e interveniente ativo de toda uma nação. Quanto a mim, até aqui, cumpri e segui todos os trâmites até onde o poder me permitiu chegar. Vós, que sois quem verdadeiramente o detém, só tendes, pois, no meu entender, que o fazer cumprir. Até então, tenho feito algumas tentativas para uma audiência, sem sucesso, mas continuo disponível e mantenho a esperança que possa finalmente ser recebida por Vossa Excelência e que a minha voz possa ser ouvida. Sei que tenho uma agenda muito preenchida e que sou mais um caso entre tantos, mas acredito com toda a minha fé que o Sr. Presidente, tal como eu, gosta de marcar pela diferença em prol de um bem comum. Fico a aguardar, pois, o seu feedback confiante da marcação de uma possível audiência, o que me deixaria muito grata e feliz. Mais uma vez, grata pela sua atenção e disponibilidade. Respeitosamente, subscrevo-me Alexandra Delgado Ventura da Costa.